Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 10. Romanos, capítulo 12, versículo 10. Enquanto você procura, eu vou ler aqui para adiantar alguma coisa. O texto em Romanos, capítulo 12, verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. O que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está dizendo que nós precisamos nos dedicar uns aos outros com amor fraternal, de forma que a gente seja capaz de fazer pelos outros mais do que nós faríamos por nós mesmos. É isso que a Bíblia está dizendo. É um grande desafio? É um grande desafio. Na semana passada, quando eu comecei a falar sobre esse assunto, eu disse a vocês que a Bíblia faz menção de 64 vezes, onde ela deixa claro que nós devemos nos importar uns com os outros. Eu tenho que me importar com a sua vida, Valquíria. Você tem que se importar com a minha vida. Eu tenho que me importar com a vida do Igor. E o Igor tem que se importar com a minha vida. O Igor tem que se importar com a vida do Anderson. Se ele não conhece o Anderson, ele tem que procurar conhecer o Anderson. Ele não pode vir para a igreja e dizer assim: ah, Valquíria, eu acho que é aquele rapaz que toda vez eu vejo na igreja, mas eu não sei qual é o nome dele. É a minha obrigação, quando eu não sei o nome dos meus irmãos, ir lá e perguntar: irmão, eu já vejo que você frequenta várias vezes aqui a igreja, é daqui da igreja, qual é o seu nome? Meu nome é Anderson, e o seu? O meu é Igor. Poxa, é um prazer, quando você precisar de mim, eu estou aqui, eu faço isso aqui. Olha, precisando de mim, eu estou pronto a ajudar você. A propósito, eu percebi que você faltou na semana passada, eu não sei o seu nome, mas eu percebi que você faltou na semana passada. Isso é cuidar, isso é se importar. A Bíblia menciona 64 vezes nas Sagradas Escrituras que nós devemos ter esse procedimento, que nós devemos agir dessa maneira. Se você não age dessa maneira, o livro de João, 1 João capítulo 4, versos 7 e 8, diz que você ainda não é crente. Você é uma fraude. Tem muita gente fraude vindo para a igreja. Quer ser amado? Ah, ninguém se importa comigo, lá todo mundo dá conta da minha vida. Ah, eu não gosto de ficar... A Bíblia diz: se você é cheio de mimimi, cheio de 9 horas, cheio de treco-treco, cheio de lero-lero, vá se converter, porque você não é crente. Quem é que disse isso? Jesus. Quer brigar com ele? Vai brigar com ele, porque não fui eu quem disse. É a Bíblia quem diz isso. Portanto, quando você enche a boca e você diz: não, porque as pessoas se metem muito na minha vida. Elas se metem porque a partir do momento que você diz: eu aceito Jesus, eu quero fazer parte dessa igreja, você está dizendo: eu quero que as pessoas se metam na minha vida. Eu quero que elas se importem comigo. Eu quero que elas cuidem de mim. Então, quando elas virem você fazendo algo errado, que compromete a sua vida espiritual, esteja preparado para elas se preocuparem, chegarem com você, chamar você e dizer: olha, isso que você está fazendo não é correto, Deus não se agrada. E quem é tu para se meter na minha vida? Eu sou teu irmão em Cristo. Deus disse que eu tenho que me preocupar com você, que eu preciso cuidar de você, que eu preciso me importar com você. Eu não quero que ninguém se importe com a minha vida. Eu não quero que ninguém se preocupe comigo. Eu não quero que ninguém se cuide de mim. Aí o que a Bíblia diz que nós temos que fazer? A Bíblia diz que nós devemos insistir, procurar mais uma vez. Aí você leva um outro irmão. Você diz: irmão, não quero ofuscar para você, eu quero que você me acompanhe, porque nós precisamos ajudar um irmão. Ele está fazendo alguma coisa que não é um bom testemunho, não é bom para ele. Nós precisamos ajudar ele. E aí você vai ajudar esse irmão. Aí o outro irmão acompanha. E aí ele diz: olha, irmão, eu trouxe esse outro irmão para juntos, a gente orar por você, a gente quer ajudar você, a gente não quer você nesse pecado, a gente não quer ver você sofrendo, a gente não quer ver você padecendo, então a gente veio ajudar você. Não quero que ninguém se meta na minha vida. Tá bom, então nós vamos para a instância maior, vamos falar para o pastor, entendeu? Aí o pastor aí toca o telefone do pastor, aí o pastor atende: alô? Aí você diz: pastor, é o seguinte, a gente precisa de uma ajuda, pode ser o líder. Aí o líder vai lá e ele diz: olha, meu irmão, eu não quero que ninguém se meta na minha vida, eu não quero ser cuidado por ninguém, eu decidi que eu quero viver no pecado, eu quero morrer nesse pecado e ponto final. Qual é a atitude que a Bíblia diz que a gente tem que fazer? Aí nós temos que tomar a atitude que o apóstolo Paulo orienta. O apóstolo Paulo diz: irmão, nós viemos aqui demonstrar o nosso amor, o nosso cuidado, o nosso se importar com você, mas visto que você está dizendo isso, a Bíblia diz que nós devemos fazer uma oração aqui por você. Se vocês fizerem uma oração, eu vou matar de um por um. Tá bom, nós não vamos fazer aqui, nós vamos fazer em outro lugar, mas nós vamos orar por você,
Porque o apóstolo Paulo diz que nós precisamos entregar o seu espírito a Deus, mas o seu corpo vai ficar com o capiroto, porque ele vai acabar com você. E eu estou dizendo, ele vai acabar com você, porque quando você brinca de ser crente e que você fica brincando com Deus, ele vai vir acabar com a sua vida. E sabe como é que ele acaba? Ele vem trazendo mais 7 demônios para arrebentar você. Eu estou falando sério. Tem gente que está brincando. Eu estou falando sério. E a Bíblia diz que vem mesmo. E vem 7 que vai arrebentar a sua vida. Aí depois você diz, eu não sei por que tanta coisa está acontecendo na minha vida. Você está brincando de ser um crente fake. E Deus está mandando as pessoas para cuidar de você, para se importar com você, para orar por você, para interceder por você, para exortar você. A Bíblia diz que a pessoa que pede para que ninguém se importe com ela, nunca nasceu verdadeiramente do Espírito. Nunca conheceu verdadeiramente Deus. E essa pessoa, o caminho dela é o inferno. Se você é esse tipo de pessoa, se você morrer hoje, você vai para o inferno. Porque você ainda não conhece Jesus. Porque quem conhece, ama quem o ama. Ama quem cuida. Ama quem se importa. E está disposto a dizer, não, meu irmão, eu reconheço que você me ama, eu reconheço que você está preocupado comigo, eu reconheço que você quer cuidar de mim, eu agradeço, você pode orar por mim. Inclusive, o livro de Tiago, o apóstolo Tiago, ele diz que quem consegue trazer de volta uma pessoa que se desviou dos caminhos do Senhor, salvou essa pessoa dos seus pecados, livrou essa pessoa de castigos que ela ia sofrer. Deus, ele quer que nós sejamos conhecidos no mundo pelo amor, pelo cuidado que nós temos uns para com os outros. Eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 13, verso 34 e 35. João, capítulo 13, verso 34 e 35. Eu tenho o texto na tela, eu quero que você olhe para mim, depois você pode chegar na sua casa e ler. Eu quero que você leia esse texto junto comigo. Eu vou ler primeiramente o texto e logo em seguida eu quero que você repita. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Agora preste atenção como eu vou ler. E fale como eu estou lendo. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. Como é que o mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus? Se nós amarmos uns aos outros. Só isso? A questão é que o mundo olha e pergunta, o que é amor? Satanás deturpou o amor. Hoje o amor passou a ser uma espécie de virtude subjetiva. Para mostrar o que é amor, Deus precisou colocar de maneira prática, no livro de Coríntios, o que é amor. O apóstolo Paulo precisou tirar espinhas, desossar, para mostrar isso aqui é amor. Porque as pessoas estavam perguntando, mas o que é amor? Porque ficou muito subjetivo. Aí o apóstolo Paulo disse, amar é ser paciente. Quando você é paciente, você demonstra que você ama. Amar é ser bondoso. Mas agora eu quero fazer uma releitura desse texto, para nós entendermos perfeitamente o que é o amor de maneira prática. Veja a releitura. Eu vou ler e você lê comigo. Um novo mandamento a vocês. Amem, cuidem, se importem uns com os outros. Como eu amei, como eu cuidei, como eu me importei com vocês, vocês devem amar, cuidar e se importar uns com os outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem, cuidarem, se importarem uns com os outros. Ficou claro agora? Ficou claro agora? Como é que o mundo vai saber que nós verdadeiramente somos discípulos de Jesus? Quando ele olhar para essa igreja e ver que essa igreja ama, cuida e se importa uns com os outros. Se importa na necessidade. Irmão está passando necessidade, vamos ajudar. Não é aquela questão de dizer, o irmão está passando necessidade e não tem um irmão da igreja que vá ajudar. Isso não é demonstração de amor. Se você foi os olhos de Deus para enxergar, você precisa ser a mão de Deus para ajudar. Você diz, mas eu não tenho condições de ajudar. Então você tem que chamar um outro irmão, não para criticar a igreja, mas para dizer, Bruna, eu vi que o irmão Elismar está passando necessidade, eu hoje não tenho condições de ajudar, mas tu podes ajudar, tu podes me ajudar a ajudar o irmão Elismar. Marcos, você pode ajudar, vamos falar no grupo,
e a gente vai, faz uma ajuda e leva para o irmão Edismar. Eu não preciso chegar com o pastor e dizer, pastor, tem um irmão que está passando, não. Eu sou os olhos de Deus, eu sou as mãos de Deus, e eu sou a mobilização de Deus para ajudar os irmãos. Vocês entendem isso? Isso fica fácil de ser entendido? O que é amor? É por isso que nós temos grupos. Eu quero mostrar para vocês algumas evidências, algumas atitudes. E uma delas você vai ver que tem tudo a ver com isso. Abra sua Bíblia. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 25. Eu acho que vocês têm essa tela da semana passada. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 25. Eu acho que essa tela tem da semana passada. Esse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele diz que quem ama, quem cuida, quem se importa com a vida dos outros, percebe, é sensível e procura ajudar. Quem ama, percebe. Não precisa, irmão, a pessoa está morrendo, você é perceptivo. Você sabia, às vezes, nós não treinamos. Percepção, sensibilidade é um treino. Você precisa treinar isso. Maridos, vocês precisam treinar a percepção, sensibilidade. Mulher cortou o cabelo, você tem que ter percepção, sensibilidade. Você tem que perceber. Se ela tirar um dedo do cabelo, você tem que dizer, percebi que você cortou o cabelo. A mulher trocou de vestido, ela estava com o vestido, aí trocou de vestido, voltou para vir para a igreja, aí eu percebi que você trocou de vestido. Poxa, mas era só um azulzinho, um clarinho de nada. Mas é porque a gente percebe quem a gente ama, quem a gente cuida, quem nos importa, com quem a gente se importa. A igreja é alguém que nós precisamos nos importar. Os irmãos da igreja, nós precisamos nos importar, principalmente com as necessidades deles. É por isso que nós temos grupos. É no grupo que acontece essa percepção. Às vezes o irmão está dando indireta no grupo e a gente não percebe. Todo domingo, toda quarta-feira ele diz, irmão, eu queria pedir oração porque eu estou passando uma situação difícil. Lá em casa não tem mais arroz, eu fui atrás de emprego. Sabe o que ele está dizendo? Gente, dá para alguém fazer uma cestinha básica para mim? Mas ninguém percebe. Todo mundo fala e passa a vez, todo mundo diz, aí tudo bem. Terminou os pedidos, irmão? Terminou, então vamos orar. Aí o irmão diz, poxa, mais uma semana que eu vou passar sem nada. Percepção, sensibilidade, tem que ser acompanhado de ajuda. Deixa eu lhe dar um exemplo de um grupo aqui, eu não vou dizer o nome desse grupo, mas eles vão saber de quem eu estou falando. Nós temos uma irmãzinha aqui na igreja, eu vou dar o nome dela, irmã Ordilandina. Irmã Ordilandina é um amor de pessoa. Eu estou em débito com a irmã Ordilandina. Outro dia ela mandou uma mensagem para mim, venha tomar um café aqui em casa. A irmã Ordilandina, ela mora lá onde o lobo mau devorou a vovó e a Chapeuzinho, lá no Nova Floresta. Não deu para eu ir naquele dia, eu estava de viagem, ou eu acho que eu estava viajando. Eu prometi a mim mesmo que eu vou fazer um café e eu vou levar para a irmã Ordilandina. Essa irmã nunca faltou à igreja, ela está faltando à igreja porque ela fez uma cirurgia, ela está operada. Inclusive um dos irmãos da nossa igreja, o ministério dele, ele fez uma promessa com Deus, promessa no bom sentido, de que ele vai buscar e deixar essa irmã todas as vezes que ele a vir aqui na igreja. Um dia um grupo daqui da igreja foi visitar, ou não sei o que foi, ou alguém do grupo chegou e disse, fui à casa da irmã Ordilandina. Gente, a casa dela é assim, assim, assim. Poxa, eu fiquei sensibilizado com a casa dela. A gente podia fazer alguma coisa. Reuniu o grupo todo, compraram material de construção, levantou pedreiro, levantou tudo, foram lá num sábado, tiraram a irmã de lá de dentro, de não sei como, quando ela voltou para a casa dela, a cozinha dela estava toda pronta. Percepção, sensibilidade, ajuda. Não adianta só perceber, não adianta ser só sensível. Ai, me dá uma pena, eu sinto uma dó, vai ajudar. Misericórdia, que é uma das qualidades de Mateus capítulo 5, significa amor em ação. Isso é o que significa misericórdia. Amor em ação. É ver a necessidade e providenciar. Vou dar um outro exemplo. Cadê? Não sei se ele vai gostar ou não, mas eu vou dar um exemplo. Irmão Augusto está aqui? Irmão Augusto não está aqui. Vocês estão de prova que eu vou falar da vida dele, tá? E eu não vou falar escondido, vou falar para todo mundo ouvir. Irmão Augusto, a empresa dele faliu. A empresa que ele trabalhava faliu. E ele mora na área onde a empresa dele atua, ali naquela área. O irmão Augusto passou dificuldade. Chegou o irmão com o irmão Augusto e disse, cadê o pastor que não veio ajudar aqui o senhor, irmão Augusto? Onde está o pastor? Olha que eu acho que o pastor ganha uma grana boa, olha, cadê o pastor para ajudar?
Eu não preciso justificar para ninguém que eu trabalho manhã, tarde, noite e às vezes de madrugada. O irmão Augusto ficou muito triste comigo. E aí o irmão Augusto veio conversar comigo e ele disse: meu pastor, onde é que o senhor estava quando eu passei por essa necessidade? Eu falei: eu estava mais perto de você do que você imagina. Ele falou: sério? Eu falei: sério. Os irmãos do seu grupo ajudaram você? Ele falou: ajudaram. Sabe por que eles ajudaram? Não, porque um dia eu falei sobre amor na igreja e eles foram a minha mão, os meus olhos e ajudaram você. Eles deixaram faltar alguma coisa para você? Não, nunca. Eles eram eu. Deus não precisa descer do céu para dizer: eu estou aqui e vou dar para você. Deus age quando eu ajo. Eu ajo quando a igreja age. Quando nós percebemos, quando nós somos sensíveis e as pessoas nos ajudam, a igreja está nos ajudando. Ah, mas eu queria que aquele irmão que tem muito dinheiro me ajudasse. Mas não foi ele colocado por Deus para ajudar você. Deus colocou para ajudar você quem está próximo a você. E sabe quem está próximo a você? É o seu grupo. São as pessoas que estão próximas a você. Outro dia um filho chegou e disse assim para mim: pastor, estou chateado porque as irmãs da igreja não ajudaram a minha mãe. Elas deveriam ajudar a minha mãe quando minha mãe passou por uma necessidade. E o camarada é um cara rico, dono de 2 locadoras em Manaus de veículo, dono de uma empresa de exportação. E ele disse: não ajudaram minha mãe, mas minha mãe passou por necessidade. Ele não é crente. E ninguém da igreja foi lá oferecer alguma coisa para minha mãe. Eu falei: quem é o filho dela? Você não é mais próximo dela? O que você fez pela sua mãe? Ele falou: não, mas eu esperava que a igreja fizesse. Eu falei: se você é filho, que nasceu dela, que ela pariu, que ela sentiu dor, não fez nada por ela, você acha que esses irmãos que conheceram ela um dia desse, e que Deus está forçando a barra para eles entenderem que eles têm que amar, que eles têm que cuidar e que eles têm que se importar, eles vão se importar, visto que você que é filho, que ela chorou por você, que doeu muito ela parir você, olha o seu tamanho. Ele falou: é verdade, eu entendo essa parte mesmo, eu entendo essa parte. Eu falei: pois é, Deus vai cobrar você, e se você não ajudar a sua mãe, que é próxima de você, Deus vai tirar tudo de você. Sabe por quê? Porque você não merece. Ele falou: não precisa jogar praga em mim, eu não recebo. Eu falei: recebe sim. Nós precisamos entender o que é que Jesus Cristo fala quando ele se refere a próximo. Quando Jesus Cristo fala de próximo, tem 2 significados para próximo. Quando Jesus diz: ame o teu próximo, é aquele que está perto de ti, é aquele que está ao teu redor. Isso inclui pessoas da tua família, isso inclui pessoas da igreja, isso inclui pessoas que são do seu grupo, isso inclui as pessoas que você tem contato frequente, pessoas do seu local de trabalho. Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele diz: dê preferência aos da família da fé. O segundo significado de Jesus Cristo para a palavra próximo é muito mais amplo do que a questão geográfica, a questão de lugar, a questão de local. Para Jesus Cristo, próximo é aquele para quem eu estou olhando que falta eu ajudar. É o próximo. Entendeu agora? Próximo é aquele que está do meu lado, mas próximo é também aquele que está ali, que eu olho e vejo que eu posso ajudar. Ele é o meu próximo. É o próximo da vez. É o próximo que eu preciso ajudar. É assim que Jesus vê o próximo. Então, uma das bandeiras da gente amar, da gente cuidar, da gente se importar com a vida uns dos outros, é quando a gente ajuda, é quando a gente percebe, é quando a gente é sensível. Mas a Bíblia também mostra outros textos, que eu quero chamar a sua atenção, não vai dar para a gente ver todos, mas eu vou pensar aqui alguns que eu acho importantes, e depois eu vou falando nas próximas mensagens. Abra a sua Bíblia, essa aqui eu acho importante. 1 Coríntios capítulo 11, verso 33. Essa aqui é bom porque é uma coisa bem prática e eu vou parar aqui hoje, nesse aqui. Eu vou falar só de 2 e eu vou dar sequência nos próximos domingos. O pessoal do primeiro culto vai ficar muito chateado porque eles não ouviram esse tipo de mensagem. Aí o que você vai fazer? Eu vou mandar juntar, unir as 2 mensagens, tá? Aí a gente vai mandar por áudio, quem tiver interesse em saber o que eu falei no primeiro culto. Teve coisa que eu falei no primeiro culto que eu não falei no segundo, tem coisa que eu estou falando no segundo que eu não falei no primeiro. Então depois se você quiser ouvir o que eu falei no primeiro, se eu citei ou não o seu nome, você vai, pede a sua gravação, porque está lá, tá? Tudo gravado e você pede do seu líder. Vamos lá, vocês têm esse texto também. Ah, vocês 2 estão precisando ser demitidos. Vocês têm esse texto também. Não está aparecendo aqui não. Quem está lá atrás, está dormindo, acorda ele. 1 Coríntios capítulo 11, verso 33. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja de Corinto, ele está falando de um momento que a igreja se reúne para comer. Quem já participou de alguma coisa aqui na igreja que envolve comida? Olha, gente, essa igreja come muito. Toda quarta-feira, quando eu abro o meu WhatsApp do grupo de GO, é só comida.
É muito comida, essa igreja come. Você olha assim, todo mundo gordinho dessa igreja. Você diz, mas não estou comendo. Você não vem para o grupo de oração? Vem para o grupo de oração que tem comida. E aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para um momento importante, que é um momento de comida. Inclusive a ceia era um tempo da igreja reunir para comer. Aí o apóstolo Paulo diz, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, olha qual é a ordem que ele está dando aqui. Olha uma prova de amor, ele diz, isso aqui é uma prova de amor. Quem ama, cuida. Quem cuida, se importa. Quem se importa, espera uns pelos outros. Serve ali a coisa ali. Aí tem irmãozinho que já está bem assim. Olha, irmão, é por isso que a Bíblia, é por isso que Deus, Ele pediu para o apóstolo Paulo traduzir o que é amor, traduzir o que é cuidar e traduzir o que é se importar uns com os outros. Ele disse, não seja desesperado na hora da comida. Se você é um desesperado na hora da comida, Deus está dizendo, você não prova que você ama, você não prova que você cuida. Tem marido que eu já vi esquecer da mulher na hora da comida. O bicho fica com o olho tão arregalado para a comida, que ele não sabe que ele tem mulher, que ele tem filho, que ele tem ninguém. Não precisa contar nem de 1 a 3, ele está lá. Aí o irmão ora, Senhor Jesus, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus. Já encheu o prato dele, está até o bico. A palavra de Deus está falando de comportamento, hein, gente? A palavra de Deus está falando de etiqueta aqui. A Bíblia fala de etiqueta. A Bíblia está dizendo aqui que etiqueta, sabe o que é? Você ser fino nessas horas. Deus quer que a igreja seja fina. Você tem que olhar para ali, que está a coisa mais deliciosa que tem, e ficar desejando, ficar pensando, a gente, se for outro na minha frente, vão acabar todinho. Mas você tem que dizer, a Bíblia me ensina isso. Eu vou esperar. Mas todo mundo vai esperar, ninguém vai, não? Vai. Quem vai? Quem vai? A Bíblia diz que vai aquele que vou disser. Irmão, pode ir na minha frente. Isso é amor. Irmão, pode ir na minha frente. Pastor, o senhor está brincando, eu não sou disso, ó. Você não é disso porque você é da velha natureza. A nova natureza está dizendo que quem ama, age dessa maneira. Já contei para você que num dos acampamentos eu fiz um teste. Orei, aí eu falei para o pessoal assim, jovens agora, pode vir, encha seu prato, pode comer à vontade. Os mais desesperados, tem pelo menos uns 10 desesperados nos jovens. Parece assim que comida passou longe da casa deles, assim que eles ficam doidos. Eles voaram lá, encheram um prato até em cima. Quando eles terminaram de encher, eu falei, parou. Agora você e o primeiro. Ele falou, eu? Deu o seu prato para o último. Você, o segundo, deu o seu prato para o penúltimo. E assim foi dando um por um. E eu? Agora você vai lá para o final da fila. Você sabia que Deus faz isso? Deus apronta também isso conosco. Deus, Ele quer que você se importe com as pessoas. Que você não pense só em você. Que você tenha etiqueta. Que você tenha etiqueta até quando você sai por aí. Quando você vai para o banco. O mundo está de olho em você. Para ver se você é um verdadeiro discípulo de Jesus. Você está na fila, você começa a ser barraqueiro. Aí dá agonia, aí bota um pé, bota o outro, aí você já começa, aí você olha para trás, faz tempo que você chegou aqui? Faz tempo que você chegou aqui? Faz tempo que você chegou aqui? Aí já começa a agitar, já começa a querer colocar bandeira, já começa a querer dizer, o povo unido jamais... Etiqueta. A Bíblia diz que você tem que ter um bom comportamento. Etiqueta. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, começa na mesa. Começa na mesa. Etiqueta começa na mesa dentro da igreja. Essa semana você vai treinar isso, tá, irmão? Você vai treinar isso. Vai ter coisa gostosa no seu grupo. Você vai ficar olhando. E o que você vai dizer? Irmão, pode ir lá. Pode ir lá. Se sirva, por favor. Eu sei que você está dizendo, ai meu Deus, não pede para você ver aquela irmã que ela acaba tudo. Ela também vai treinar. Amém? Eu vou parar por aqui porque a coisa está ficando boa. Aí a gente vai precisar estudar mais sobre isso nos próximos domingos, que é transformando em prática o ensino do amor, o ensino do cuidado e o ensino do se importar uns com os outros. Que Deus nos ensine a colocar em prática isso nessa semana. Vamos lá que eu já passei do horário de novo.